O Dr. Yoshinori Ohsumi, do Japão, recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por descobrir os mecanismos desse processo que é chamado de autofagia. Mas do que se trata e o que isso tem a ver com o jejum? Você vai descobrir depois de clicar em inscrever-se e no sino para receber notificações para se juntar a nós no lado incrível da vida. Você provavelmente sabe que a maioria dos tecidos do seu corpo substitui regularmente as células por outras novas. Órgãos diferentes precisam do seu próprio tempo para se renovar completamente. E alguns tecidos não substituem suas células. Mas você já se perguntou em que lugar vão parar as células mortas do seu corpo? O Dr. Ohsumi, um biólogo celular japonês, passou anos estudando como as células humanas se livram de seus resíduos. Este processo tem um nome científico, autofagia. Essa palavra veio das palavras gregas auto, que significa si próprio, e phagein, que pode ser traduzida como comer. Se você combinar essas palavras, verá que autofagia é o processo de autoalimentação. Soa um pouco assustador e inquietante, certo? Mas na verdade, esse processo ajuda você a se manter saudável. A primeira pessoa que descobriu a autofagia foi o bioquímico belga, o Dr. Christian Didu. Por esta descoberta, ele recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1974. Na década de 1960, ele começou a examinar alguns tecidos do fígado e descobriu algo muito interessante. Christian notou que as células tinham compartimentos especiais de reciclagem, que mais tarde receberam o nome de lisossomos. Os lisossomos são como o estômago das células e contêm enzimas digestivas especiais. E com a ajuda dessas enzimas, consomem tecidos desgastados ou danificados, partículas de alimentos, bactérias, vírus e outros resíduos que se acumulam nas células. Todo esse lixo é reciclado e transformado em novas células e energia. E esse é o processo de autofagia, e você não sobreviveria sem isso. Em suma, com a ajuda dos lisossomos, seu corpo pode decompor diferentes estruturas de proteínas em aminoácidos. Mais tarde, ele utiliza este material de construção para criar novas células. Neste caso, uma questão lógica pode surgir. Você realmente precisa comer proteína animal para construir novas células? Bem, vamos imaginar que um ser vivo não consuma proteína animal. Surpreendentemente, estudos mostram que estas pessoas ainda têm aproximadamente a mesma quantidade de proteínas e carboidratos em seu sistema digestivo que teriam se comessem proteína animal. Este mistério tem uma explicação simples. O corpo pode usar sua própria proteína na forma de células mortas e danificadas e bactérias que foram armazenadas anteriormente. Todos os dias, seu corpo precisa substituir mais de 200 a 300 gramas de proteína. Uma pessoa consome em média 71 gramas de proteína por dia. Isso não é o suficiente para construir novas células. É quando o processo de autofagia entra em jogo. Ao utilizar lixo de proteína, seu corpo se fornece uma quantidade suficiente de proteína. Mas se o processo de autofagia não funcionar corretamente, uma pessoa pode desenvolver diabetes tipo 2, doença de Parkinson, algumas doenças relacionadas à idade e até mesmo câncer. O problema é que, se o mecanismo de reciclagem natural não funcionar, as células danificadas e suas partes começam a se acumular no corpo. E este acaba incapaz de neutralizar células cancerígenas e células infectadas por vírus e bactérias perigosas. Como resultado, isso pode levar a várias doenças graves. O Dr. Ohsumi descobriu que a autofagia fica mais intensa quando o corpo está passando por algum estresse, como jejum, restrição calórica ou mesmo fome. Neste caso, as células começam a usar lixo celular, incluindo bactérias patogênicas, para produzir energia e construir novas células. Seu corpo trabalha duro para restaurar a quantidade de proteína e, ao mesmo tempo, se limpa. Em todos os seus estudos, o Dr. Ohsumi usou jejum e fome para encorajar o corpo a quebrar as células tóxicas e se livrar de todo o lixo. Acontece que quando você jejua, suas células vivem mais e produzem mais energia, e existem menos inflamações no seu corpo. Além disso,
Se você optar por restringir o número de calorias que consome, os níveis de óxido nítrico aumentam. O óxido nítrico é a molécula que ajuda a desintoxicar e rejuvenescer o corpo. Como você pode ver, o jejum intermitente, que nada mais é que alternar os períodos de comer e jejuar, pode ajudar seu corpo a se limpar. Além disso, pode ajudá-lo a perder peso e acelerar o seu metabolismo. Quanto aos benefícios de saúde deste método, eles são numerosos e incluem diminuição dos riscos de doenças cardíacas, problemas neurológicos e diabetes, redução de inflamações, estresse oxidativo e pressão arterial. Além disso, o jejum intermitente pode proteger contra o câncer. Ele melhora a longevidade e equilibra seus níveis de colesterol. Existem diferentes tipos de jejum e você pode escolher a estratégia de que mais gostar. Um jejum de 24 horas. Se optar por este método, você deve selecionar um dia durante a semana e não comer nada. Por outro lado, você pode tomar café da manhã, digamos às 8 da manhã de segunda-feira, e fazer a próxima refeição às 8 da manhã de terça-feira. Jejum em dias alternados. Se escolher esta opção, você precisa comer regularmente um dia e jejuar no dia seguinte. Isso não significa que não pode comer nada nos dias do seu jejum. Se a sua ingestão de calorias em um dia regular é de 2.000 calorias, em um dia de jejum, você pode reduzir esse número para 500 calorias. Curiosamente, quando um grupo de pessoas reduziu sua ingestão calórica em 20%, em 2 a 6 anos, seus níveis de açúcar no sangue, pressão arterial e colesterol melhoraram significativamente. Além disso, quase todos conseguiram normalizar seu peso. Pulando refeições. Se você é um novato no mundo do jejum e a prática parece um pouco intimidante, comece pulando as refeições. Em geral, basta pular uma refeição por dia para aumentar o seu metabolismo e desencadear processos de limpeza em seu corpo. Apenas lembre-se de que, se pular uma refeição, você não deve comer demais na próxima. Janela diária de jejum. A janela diária de jejum significa que você come dentro de 8 horas durante o dia, todos os dias da semana. Outro nome desse método é o jejum 16/8, porque você tem todas as suas refeições dentro de 8 horas e não come o resto do tempo. Se você é novo nesse método, tente uma janela de alimentação mais longa. Você pode tomar seu café da manhã às 8 da manhã e jantar às 18. Desta forma, terá apenas 14 horas